Caríssimos amigos, continuando o título 4 dos crimes contra a pessoa, agora nós entramos no capítulo 3º, que fala da lesão corporal e da rixa, perfeito? Vamos lá, artigo 209. 209 trata da lesão corporal, tá? A lesão corporal eu posso tê-la em diversos níveis. Eu tenho a lesão leve, a lesão grave, a lesão gravíssima e a lesão levíssima. Essa só no Código Penal Militar, ok? E além disso, eu tenho a lesão corporal culposa, que no Código Penal Militar é tratado em outro artigo, que é o 210. Então vamos entender. Primeira situação com relação à lesão corporal, para eu saber em qual gravidade está, eu tenho que verificar se aquela lesão causada ela vai enquadrar nas condições previstas como lesão grave ou como lesão gravíssima. Se não enquadrar nas condições da lesão corporal grave ou gravíssima, ela será leve. E, em alguns casos, levíssima, tá ok? Então, vejam bem, a lesão leve é tida por exclusão das demais, tá ok? Vamos lá. Um ponto importante com relação à lesão corporal. Nós temos a noção equivocada que lesão corporal tem que ter ferimento, ofensa à integridade corporal. Essa é a mais visível, a mais fácil de se notar, né? Então, por exemplo, quando eu sou agredido com um soco no rosto e meu rosto corta, fica fácil eu identificar a lesão corporal ali, porque tem ofensa à integridade corporal. Perfeito? Mas a lesão corporal não é só isso, a lesão corporal também é ofensa à saúde. E a saúde é o funcionamento normal do organismo humano. Quando eu consigo gerar disfunções no organismo humano em decorrência de uma agressão verbal, por exemplo, eu pratico lesão corporal também, tá certo? Então, aquela agressão verbal foi tanta que a pessoa entra em choque, tá certo? Que a pessoa começa a ter convulsão. Então, isso quer dizer, a saúde, o funcionamento do corpo, ele foi prejudicado, ele não está regular. E aí eu tenho a ofensa também que caracteriza a lesão corporal, ok? Então eu tenho que conseguir compreender isso. Dor por si só não é lesão corporal, né? No Código Penal Comum, né, lá nas contravenções penais, tem a previsão das vias de fato. Vias de fato é o quê? O emprego de força física sem dolo de lesionar, tá? A lesão corporal eu já tenho a vontade de causar dano, causar ofensa à integridade. Ok? Vamos lá. Como eu falei com vocês, o parágrafo 1º ele trata das causas que trazem esse resultado da lesão, né? Essa ofensa à integridade, para entendê-la como lesão corporal grave. Então, se ocorrer alguma dessas causas do parágrafo 1º, a lesão corporal será grave, não leve. Vamos lá. Quais são as causas, professor? Primeira coisa que eu tenho que compreender é que, para cair no parágrafo 1º, olha só, se produz dolosamente. Então, essa produção, né, esse resultado é doloso, né? Então, eu acerto a pessoa, por exemplo, com maior gravidade, justamente desejando aquele resultado mais gravoso. Tá ok? Então, vamos lá. Se produz dolosamente a aceleração do parto. A aceleração do parto não é aborto, tá certo? O parto vai ser feito. Só que o parto estava previsto para uma determinada data, em decorrência da lesão, o parto teve que acontecer. Acelerou-se o parto. Perfeito? Isso é lesão grave. Perigo de vida. O que é perigo de vida? Probabilidade de morte. Então, a pessoa, por exemplo, perdeu muito sangue em decorrência da lesão. Aquilo ali pode levar à morte do indivíduo. Perfeito? Isso é lesão grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é diminuição, é redução da capacidade. Tá certo? Não é perda. Nós vamos falar da perda lá na lesão gravíssima. Aqui é debilidade, diminuiu a capacidade. Então, por exemplo, uma pessoa foi alvejada com um disparo no braço, tá certo? O braço dela fazia todos os movimentos, pegava peso e etc.
Só que este membro agora foi comprometido por causa do disparo, que acertou, por exemplo, o nervo. E aí eu não consigo fazer mais força com o braço, perdi a força. Mas o braço ainda existe. Então, por isso que é debilidade, é redução da capacidade. E quando fala redução permanente, não quer dizer para sempre, mas quer dizer duradoura. Não existe uma previsão de melhora daquele membro, tá ok? Mesma coisa eu tenho no sentido ou função. É importante a gente destacar que aquelas funções que são exercidas por dois órgãos, por exemplo, eu tenho a visão, né? E na questão da visão, eu tenho dois olhos. Se uma pessoa me lesiona e fura um olho meu, quer dizer, eu não perdi a visão, mas eu tive debilidade, reduziu a visão. Então cai na lesão grave, tá? Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Vejam bem, ocupações habituais é tudo aquilo que eu faço no dia a dia, tá? Então, se eu faço academia no dia a dia, musculação, se eu, por conta da lesão, sou obrigado ou não posso fazer aquela atividade, aquilo é ocupação habitual, tá certo? Então, não, ocupação habitual não é o trabalho, é o dia a dia da pessoa. Foi mudado, deixei de praticar alguma atividade por conta da lesão, entra na ocupação habitual. Só que para ser grave, eu tenho que estar incapacitado de exercer essas ocupações habituais por mais de 30 dias. Quer dizer que eu tenho um laudo pericial inicial que constata a lesão e um laudo depois dos 30 dias para dizer se eu ainda continuo incapacitado de exercer as ocupações habituais. Se esse laudo constatar, eu vou ter lesão grave. Reclusão de até 5 anos. Vamos lá. Lá no parágrafo 2º, já traz as causas que vão gerar a lesão gravíssima, com a pena maior de 2 a 8 anos. Vejam bem. Então, olha, se produz novamente ao termo dolosamente, enfermidade incurável. O que é enfermidade incurável? É aquilo que atualmente não existe cura. Então, o autor do crime, ele passa intencionalmente uma doença que hoje a medicina não prevê a cura. Por exemplo, a tuberculose. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Agora não falamos mais debilidade, diminuição. Agora a gente fala de perda ou inutilização. Então esse mesmo braço que agora tomou um tiro, ele nem mexe. Ele está aqui ainda, fica parado e não tem serventia nenhuma, só compõe o corpo. Inutilização, é lesão gravíssima, né? Posso, por outro lado, ter o braço, por exemplo, amputado. Alguém me agrediu com um facão, perdi o braço, foi amputado o braço. Perda do membro, tá? Naqueles órgãos que tem dois, né? Então, como eu falei da visão, perdi os dois olhos. Fui lesionado e a lesão ocorreu nos dois olhos, então eu perdi a visão, perfeito? Aí eu tenho lesão gravíssima. Vejam bem, aqui não fala mais de ocupações habituais, fala de incapacidade permanente para o trabalho, para labutar, perfeito? Então aqui, meus amigos, eu não tenho previsão de cura para voltar ao trabalho. E qual trabalho? Aquele que eu exerço especificamente? Não, o trabalho aqui está no sentido genérico. Então, por conta dessa lesão, eu fico incapacitado para os trabalhos que eu poderia desenvolver, tá certo? Não consigo mais. Incapacidade permanente para o trabalho. E a deformidade duradoura. O que é deformidade duradoura? Dano estético. Por exemplo, alguém pega e joga ácido no rosto de uma pessoa. Não existe previsão, né, daquela lesão ela retornar, perfeito? Ela deixar de existir com o passar do tempo. Então, por isso que fala deformidade duradoura. Está visível. E também agora tem a questão do aborto. Então, em decorrência da lesão, né, eu não bati na barriga da mulher grávida para acontecer o aborto, mas eu lesionei-a de forma tão intensa que ocorreu o aborto. O aborto foi a consequência, ok? Então, eu sabia que poderia existir, sabia que poderia ocorrer, e mesmo assim, está lá o aborto acontecendo. Por isso que fala, se produz dolosamente, perfeito? Então, aqui eu tenho
a lesão gravíssima, reclusão de 2 a 8 anos. E aí, senhores, olha só, a questão do parágrafo 1º, lesão corporal grave, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, se forem causados culposamente, isso quer dizer crime préter doloso, ou seja, eu tenho dolo de lesionar, mas não quero o resultado, nem grave, nem gravíssimo, perfeito? Aí eu tenho uma pena menor, detenção de 1 a 4 anos. Então, olha, na lesão corporal gravíssima e grave, a vontade é dolosa, né, de atingir aquele resultado. Aqui, na lesão corporal qualificada pelo resultado, parágrafo 3º, eu tenho um crime préter doloso, que a minha vontade é lesionar, eu não queria aquele resultado mais gravoso, né? Então, por exemplo, uma grávida, né? Eu fui lá agredir, dei um soco naquela grávida, queria parar ali, mas a grávida caiu, bate a barriga e ocorre o aborto. Detenção de 1 a 4 anos. Perfeito? Parágrafo 3º A. Se da lesão resultar morte, olha só, agora eu não quero a morte. Eu não pratico o crime para gerar morte, senão eu responderia por homicídio. Aqui eu quero lesionar, mas em decorrência da lesão, acaba que, por consequência da lesão, ocorre a morte. Então é culpa no resultado. Dolo na lesão, culpa no resultado. Isso também é um crime préter doloso. Ah, eu coloquei o exemplo, né? O policial militar vai lá e chuta o abdômen de um civil. Aquilo ali causa o rompimento da alça intestinal, o civil vem a falecer. Isso é o quê? É homicídio? Não, eu não tinha intenção de matar. Então, ocorre o quê? Lesão qualificada pelo resultado. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Vamos lá. Meus amigos, agora no parágrafo 4º, vamos falar da lesão corporal privilegiada. Ocorre o quê? Minoração facultativa da pena, redução da pena, né? Então, a lesão corporal privilegiada, as causas de diminuição de pena, de redução de pena, ela gera exatamente nas mesmas causas do homicídio privilegiado. Então, se o autor do crime é impelido, é motivado a cometer o crime naquelas 3 circunstâncias que nós já estudamos lá no homicídio privilegiado, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Em quais causas? Relevante valor moral, relativo ao indivíduo, pessoal. Relevante valor social, relativo ao coletivo, né? Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A vítima provocou tanto o autor que ele não conseguiu se conter, dominar a sua violenta emoção e praticou a lesão. Nesses casos é que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 1º prevê também mais um caso de diminuição de pena. Quando? No caso de lesão leve, aí é só lesão leve, tá, senhores? Não entra lesão grave ou gravíssima. Parágrafo 1º trata de qualquer tipo de lesão, pode ocorrer aquilo ali. No parágrafo 5º, não. Só no caso de lesão leve. Se estas são recíprocas, um socou o outro, e eu não consigo definir quem atacou primeiro, né? Ah, foi soco, quase que no mesmo momento, quase que instantaneamente. Um socou o outro, um gerou um corte no rosto do outro, o outro gerou um corte na testa. Isso é lesão recíproca. Eu não consigo identificar quem agrediu primeiro. Nessas causas, o juiz também, ocorrendo essas outras hipóteses, relevante valor moral, social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3, ok? E no parágrafo 6º tem a lesão levíssima, que é própria do Código Penal Militar. No caso de lesão levíssima, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Aí, senhores, o que acontece? O juiz, ele absolve o acusado por atipicidade material, tá certo? O que ele faz? Ele manda para o comandante militar. O comandante militar, que tem um poder disciplinar, aí ele vai julgar se ele vai aplicar a sanção disciplinar ou não. Aí é com o comandante militar, tá ok?
O juiz ele considera a infração como disciplinar, absolve do crime, considera como disciplinar, joga para o comandante decidir. O que é lesão levíssima? A lesão levíssima é uma lesão inexpressiva, né? Eu tomo um tapa no rosto, fica aquela vermelhidão inicial, mas depois aquilo some, tá certo? Então eu não tenho uma lesão leve, não chegou a lesionar, cortar a pele. Então é alguma coisa que é inexpressivo e que aí por isso tem essa previsão do juiz poder considerar o fato como infração disciplinar. Como eu disse a vocês, a lesão corporal, artigo 210, o legislador trata da lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa é aquela que decorre de falta de dever objetivo de cuidado, ou seja, o autor ele não quer praticar a lesão, mas ele deveria ter cuidado com o seu semelhante para assim não proceder, e ele não tem esse cuidado. O que é importante eu conseguir observar? Que na lesão corporal culposa não existe definição de grau da lesão, não tem lesão leve, grave, gravíssima. Se foi culposa, qualquer uma dessas lesões vão estar sujeitas a uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. E aí o juiz faz, na hora de aplicar a pena, a dosimetria da pena dentro desse prazo, tá certo? Em decorrência da gravidade da lesão, ele pode alterar, né? Não pode, por exemplo, não sancionar com pena mínima, ele pode sancionar com a pena mais gravosa, a depender da gravidade, tá? Mas isso é na hora de sancionar. Então, na culposa eu não tenho grau de lesão, perfeito? Bom, vamos lá. Parágrafo 1º prevê o aumento de pena de 1/3. Quando? Quando o autor do crime, ele inobserva a regra técnica de profissão, arte ou ofício. Por exemplo, eu tenho lá o armeiro da companhia. É ele que mexe toda hora com a questão de arma. Se ele vai mexer com a arma no local inapropriado, ele deixa de observar a regra técnica da profissão. Perfeito? E quando ele está mexendo, ele acaba ocasionando um disparo de arma de fogo que lesiona um colega. Olha aí, ó. Ele tem um aumento de pena. Perfeito? Se ele deixou de prestar socorro imediato à vítima, aumento de pena, né? Eu ocasiono um disparo dessa natureza, teria que prestar socorro e não presto. Não procura diminuir a consequência do seu ato. Foge para evitar prisão em flagrante. Fica desesperado naquele momento, ele foge. Tudo gera aumento de pena, tá? Parágrafo 2º. Outro aumento de pena. Se em consequência da ação ou omissão culposa ocorrem lesões em várias pessoas. Então esse tiro acidental, ele não acerta uma pessoa. Ele ocasiona a vitimização em 2 pessoas, em 3 pessoas. Então a pena nesse caso é aumentada de 1/6 até a metade, tá? E o parágrafo 3º prevê o perdão judicial, que fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena se a consequência daquela infração atinge o agente de uma forma muito gravosa, que aí é desnecessária a pena, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo o manuseio da arma, né? Tem um irmão que trabalha junto comigo naquela companhia, fiz um manuseio em um local errado, que não é o apropriado, ocasiono um disparo e acerto, lesiono justamente o meu irmão. Então a consequência é muito gravosa, perfeito? Nesse caso o juiz pode deixar de aplicar a pena. A questão da participação em rixa, artigo 211. O que é participar de rixa? Participar de rixa é participar de uma briga generalizada, aonde eu não consigo definir lados. Por quê? Porque a briga é desordenada, tá? Então, se os senhores já viram, né, briga de torcida, o início eu consigo verificar 2 lados. De repente, quando está naquela emboleira toda, né, uns dando paulada, pedrada, soco, chute, o mesmo componente do time acerta pessoas daquela sua torcida. Por quê? Porque a briga acaba sendo desordenada. A pessoa não sabe nem em quem que ela está batendo ou de quem ela está apanhando.
Para acontecer a rixa, então, eu preciso de ter no mínimo 3 pessoas e que a briga seja desordenada. As agressões são recíprocas. Vejam bem, eu tenho uma rixa qualificada quando ocorre morte ou lesão grave de algum dos rixosos ali. Alguém que está participando daquela rixa acaba se lesionando gravemente. E aí, senhores, a pena é maior, é de 6 a 2 anos. Agora, quando eu consigo identificar quem efetivamente praticou, por exemplo, a morte de um indivíduo dentro daquela rixa, dentro daquela briga desordenada, esse autor ele responde pelo delito mais grave. Então ele vai responder não pela rixa qualificada, mas pelo homicídio. Ok?